Muito bem, então nesse vídeo nós vamos aprender como colocar de maneira correta os labels, ou seja, as etiquetas aqui em nossa aula. Para que serve essas etiquetas? Nós vamos mostrar para o Mixmaster exatamente o momento em que vai acontecer alguma coisa em nossa aula. Então, o momento que a gente vai trocar de técnica, que a gente vai trocar de posição, que a gente vai aumentar a carga, que a gente vai, por exemplo, voltar à calma. Todos esses momentos eles vão ter que estar marcados dentro da nossa aula. Uma para saber exatamente o momento, então, que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer em cada momento, e outra para que o software WeFlow Plus possa ler as informações que nós colocarmos aqui e criar então automaticamente o nosso gráfico de treinamento. Ele vai criar esse gráfico de treinamento baseado então nas informações que a gente colocar em cada label, em cada marcação, em cada etiqueta, ok? E para a gente poder colocar as etiquetas aqui, antes da gente adicionar a etiqueta, a gente vai ter que aprender então um conceito desses códigos dessa etiqueta. Muito bem, então nós vamos colocar no código dessas etiquetas exatamente o que a gente quer que o Mixmaster leia, né? O que a gente, neste momento, naquele momento que a gente etiquetar a música, nós vamos falar para ele o que nós vamos estar fazendo ali no nosso treinamento. E nesse código dessas etiquetas, ele basicamente vai três informações que a gente tem que sempre considerar. Tá? A primeira delas é a altura no gráfico. Então imagina o nosso gráfico de treinamento, onde ele tem 5 zonas, né? Ele tem zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Onde a zona 5 é a última zona, a zona mais intensa da nossa aula. E se a gente lembrar lá no rascunho que a gente fez inicialmente, nós vamos perceber que o nosso treinamento então chega até a metade aí da zona 4, né? Ou até próximo da zona 5. A gente vai colocar aí, vamos tentar chegar até mais ou menos aí a uns 86, 87% da frequência cardíaca máxima. Isso é realmente muito próximo da zona 5, né? É uma zona bem intensa. Só destacando que o nosso gráfico ele vai de uma intensidade de 50% da frequência cardíaca máxima até os 100% da frequência cardíaca máxima. Então, o ponto 1 do gráfico, nós estaríamos a 50% da frequência cardíaca máxima, e o ponto 6 no gráfico, nós estaríamos pedalando a 100% da nossa frequência cardíaca máxima. Se nós formos considerar que a gente está, por exemplo, iniciando a pedalada a uns 70% da frequência cardíaca máxima, isso significa que nós vamos estar no ponto 3 do gráfico, que é realmente aí onde se inicia a zona 3, que seria equivalente aos 70% da frequência cardíaca máxima. A ideia é que, desde o momento zero da nossa aula, onde nós começamos a pedalar, nós estamos em zona 1, né? E se imagina se eu for até o final aqui, se a gente alcançar a zona máxima de treinamento, se a gente superar a zona 5. Então a gente vai, digamos, entrar em uma... A gente entraria numa sexta zona, mas o nosso gráfico ele vai até a zona 5. Só que, entretanto, as nossas marcações aqui do nosso gráfico, ele vai colocar... vai considerar, então, imaginando que a gente vá da zona 1, aqui embaixo, até o final da zona 5, que seria 1.6. Se eu estou aqui pedalando na metade da minha zona 1, eu estarei em 1.5, já que eu estou pedalando na metade da zona 1. Agora, se eu estou pedalando na zona 2, na metade da zona 2, eu estou pedalando em 2.5, né? Porque eu estou exatamente na metade da zona 2. Se eu estou na zona 3 e estou pedalando na metade da zona 3, eu provavelmente estarei pedalando na zona 3.5. E assim vai até chegar lá no ponto máximo do nosso gráfico, que seria o momento 6.0. Né? Então, nosso primeiro código é a altura do gráfico.
ok? Então eu vou colocar nesse primeiro código aqui a altura do gráfico. Então, perceba que nesse código aqui, eu vou colocar a intensidade, que está relacionada com a altura do gráfico. Neste caso aqui, eu estaria pedalando aqui numa zona 2.4, ou seja, praticamente aí na metade da zona 2, né? Entre a zona 2, entre o início da zona 2 e o início da zona 3. O segundo código, a segunda marcação que nós temos que fazer é referente à carga. Então, qual é a carga que neste momento nós estaremos pedalando? E dentro do eFlow nós utilizamos basicamente 5 cargas, né? A carga baixa, a carga média baixa, a carga média, média alta e alta. E essas cargas, elas são referenciadas por números. Então a carga 1 é a carga baixa, a carga 2 é a carga média baixa, carga 3, carga média, carga 4, média alta e carga 5, alta, ok? Então imagina que eu estou no momento 2.4 do meu gráfico, na minha intensidade, mais ou menos na metade da minha zona 2, ok? Eu estou pedalando com a carga média, eu estou pedalando com a carga 3, ok? Então eu já sei qual é mais ou menos a minha intensidade, ok? E a terceira informação que nós vamos colocar aqui no nosso código é a técnica de pedalada e como eu vou estar pedalando. Se eu vou estar pedalando em um plano, se eu vou estar pedalando em uma escalada, ou se eu vou estar pedalando de pé ou sentado. Nesse caso aqui, eu estou pedalando na zona 2.4, basicamente na metade da zona 2, né, a uns 64% da frequência cardíaca máxima, em carga média, ok, com a resistência média, em carga 3, e eu estarei pedalando, escalando sentado. Então eu sei exatamente a intensidade, a zona, a altura do gráfico, a minha carga e a minha técnica de pedalada. Lembrando que a minha técnica de pedalada vezes a minha resistência, né, vezes a minha velocidade de pedalada, que eu estarei pedalando no momento atual, vezes o tempo que eu estarei, né, pedalando. Então, se eu estou muito tempo de pé, ou se eu estou muito tempo sentado, isso vai gerar uma certa intensidade. Então, quando a gente for construir esse código aqui, a gente tem que levar em consideração tudo isso daqui para entender a qual intensidade eu quero levar o meu aluno no gráfico de treinamento. Tudo bem? Voltando agora para o Mixmaster, então agora a gente já pode etiquetar as nossas músicas, né? Informar para o Mixmaster o que a gente vai fazer em cada momento, né? O que vai acontecer em cada momento. E mais para frente isso também vai ajudar a gente a gerar o nosso gráfico lá no eFlow Plus. Então vamos lá, vamos iniciar lá na nossa primeira música, no início da nossa aula, no início do nosso aquecimento. O primeiro label que eu vou colocar, a primeira marcação vai ser justamente no início, tá? Então eu vou aumentar ao máximo aqui o meu zoom, tentar colocar o mais próximo possível do início. Eu vou clicar aqui, clico aqui neste momento, botão direito do mouse, adicionar marcação de label marker, ok? Ele vai colocar o númerozinho 1 aqui, porque é a primeira marcação que você fez em sua música. E nós vamos editar, então, essa marcação para colocar o nosso código, né? Então, eu vou editar, clicar com o botão direito do mouse, clico em editar, ele vai abrir uma janela de edição, e aí a gente vai colocar o nosso código. Vamos lá, se a gente está no nosso momento 0 da aula, que é o momento de início, a gente vai estar em zona 1. Então esse 1 aqui ele já é correto. Logo, a gente tem que colocar lá o sinal de igual, né, que a gente viu no vídeo anterior, na demonstração anterior. E a próxima informação que a gente vai colocar aqui é a carga, né? Bem, a nossa carga inicial ela vai ser uma carga baixa, então eu vou colocar o númerozinho 1 de novo, né? E sinalzinho de igual. E a técnica que eu estarei pedalando para iniciar aqui a minha aula vai ser um plano sentado. Então eu vou colocar aqui, ó, plano sentado. Eu clico fora ou dou um Enter.
E pronto, ele já vai estar aqui com o primeiro código. Eu vou arrastar esse labelzinho aqui bem para o início, ok? E ele está aqui, já colocado aqui a primeira informação, dizendo que eu comecei no momento 1 do gráfico, né, a altura 1 do gráfico, que é a altura mais baixa do gráfico, que eu estou iniciando a minha aula no momento 0, com a carga 1, que é a carga baixa, e eu estou fazendo um plano sentado. Segundo momento da nossa aula, que eu vou colocar então um outro label, é aqui no final do aquecimento. Eu vou clicar aqui exatamente no momento, vou dar um zoom aqui para você ver. Clico com o botão direito do mouse, adiciono mais uma marcação. Ele vai colocar o númerozinho 2, isso porque é a segunda marcação que você faz na música. Eu vou clicar novamente com o botão direito do mouse e vou aqui editar o meu label. Vamos lá, vamos pensar juntos. Eu estou no final do meu aquecimento agora. Eu estou aqui praticamente indo para o meu minuto 4 e aqui vai começar uma escalada. A gente vai sair do nosso plano e vai começar uma escalada. Eu acredito que aqui seria um momento lá que... Lembra que a gente desenhou no gráfico que esse momento seria próximo da zona 2, onde termina o nosso aquecimento? Então eu vou deixar um 2 aqui, para ver como é que fica, porque seria exatamente no início da zona 2, no final da zona 1, início da zona 2. E aqui eu vou fazer uma modificação, que eu vou modificar a carga. Se eu modifico o terreno, eu vou modificar a carga também. Então eu vou colocar o sinalzinho de igual e vou colocar a informação da carga. Aqui eu vou colocar uma carga 3, que é uma carga média, ok? E vou colocar o sinalzinho de igual. E justamente aqui eu vou mudar a minha técnica, né? Eu vou estar escalando então. Escalada. E eu vou estar sentado ainda nesse momento. Ok? Clico fora. E pronto, você já colocou aqui a edição do seu label, você arrasta exatamente para o momento correto aqui em cima do cursor. E vamos colocar então a nossa próxima marcação, aonde eu ficaria de pé, né? Então aqui, se eu estou sentado, eu termino o meu plano, começo a escalar e vou procurar o momento que a gente ficaria de pé. Se eu tenho alguma dúvida no momento que eu ficaria de pé, eu posso voltar a escutar aqui. Então acredito que seja esse momento daqui, mas eu vou escutar aqui rapidinho, só para confirmar que seja realmente esse momento daqui. Perfeito. Justamente. Definitivamente é aqui que a gente vai ficar de pé pela primeira vez. Então lá vou eu colocar a minha marcação. Clico com o botão direito do mouse, adiciono um label, edito. Ele colocou de volta o número 1 porque é sempre a marcação que você faz dentro da música, tá? Então ele vai colocar aqui um labelzinho número 1. Eu vou editar novamente. E aqui, pessoal, eu vou pensar primeiro na altura do meu gráfico, em que zona de treinamento eu vou estar. Eu estava vindo num plano, comecei a escalar e acredito que essa adaptaçãozinha eu vou descer um pouquinho esse ponto. Em vez da zona 2 eu vou colocar zona 1.8, né? Porque eu dou realmente uma baixada na velocidade até a pessoa voltar a pedalar no ritmo de escalada, né? Encontrar o ritmo da escalada. E colocar a mãozinha na carga, subir a carga, então ela vai dar uma descidinha na frequência cardíaca, ela vai dar uma descidinha no gráfico de treinamento. Próxima informação, eu vou colocar um igualzinho, a carga, então eu já estou com a carga média, eu vou manter a carga média, carga 3, igual, eu vou escalar de pé, como a gente falou, escalada de pé, ok? Dou um Enter, perfeito, já tenho a minha marcação aqui aonde eu vou escalar de pé. Lembrando que a gente vai escalar de pé, essa é a nossa primeira progressão, e ela vai chegar até este momento daqui, que é o momento que entra aquela musiquinha do Alok, né? E aqui eu vou sentar novamente. Eu vou clicar próximo desse ponto aqui, botão direito, adiciono marcação e vou editar a minha marcação aqui. Bem, considerando que a gente ficou aqui do momento próximo, do momento 4:43 aqui, né?
e depois a gente só foi sentar no momento 6 e 18, 19, eu acredito que dá para subir bastante esse ponto aqui. Eu acredito que a gente chega bem próximo, talvez, da zona 3, tá? Zona 2, talvez 2.9 eu vou colocar aqui. Chegando bem próximo da zona 3, eu ficaria aqui a uns 69% da minha frequência cardíaca, porque eu estou realmente bastante tempo de pé aqui, né? Então, como a minha primeira subida, o meu coraçãozinho vai responder e eu vou entrar em calor de forma bastante rápida aqui nessa primeira escalada e a minha frequência cardíaca pode vir a subir e chegar até próximo da zona 3. Ok? Então vamos lá, já sei o ponto de treinamento de zona onde eu vou estar aqui, dou o sinalzinho de igual. A carga, eu vou manter a carga média e eu vou escalar sentado a partir desse ponto, vou dar uma descansadinha, escalada sentado. Ok, dou um Enter. Posiciono bem o meu label, exatamente no momento que eu quero. E vou para o meu próximo ponto. Então eu estou aqui já fazendo a minha segunda escalada sentado. E justamente neste ponto daqui, lembra que a gente vai ficar, que já tem a marcação de velocidade, é justamente no ponto que a gente vai voltar a ficar de pé. Vamos colocar mais uma marcação aqui. De zona 2.9, próximo da zona 2, nesse momento eu vou estar sentadinho, vou manter a velocidade, eu acredito que vai dar uma baixada na minha frequência cardíaca, né? Eu vou estar dando uma respirada aqui. Então eu acredito que eu vá voltar mais ou menos aí até por zona 2.4, que é uns 64% da frequência cardíaca máxima. Eu vou colocar aqui 2.4 no meu gráfico, vou descer de 2.9 para 2.4. Igual a 3, eu vou manter a carga aqui, nessa minha segunda escalada de pé, carga média, e eu vou escalar de pé. Fantástico. Já tenho o próximo label, a próxima marcação. Vamos avançar aqui. E é justamente aqui, neste ponto, olha só, minha marca de velocidade aqui, que eu vou voltar a sentar, né? Então eu tenho toda essa progressão aqui, desde o minuto aproximadamente aqui, ó, 7h35, até aproximadamente aqui o momento 9h50 e alguns segundos a mais aqui. Perdão, aqui, né? Aqui, justamente aqui eu já vou estar sentado, então aqui é 9h35 mais ou menos. Eu vou colocar aqui minha marcação aqui, que é o momento que eu vou sentar. Vamos lá. Label aqui. Então eu estou de pé, eu venho de pé e venho progredindo também em velocidade. Isso nos demonstra que a gente pode subir de zona, a gente pode entrar na zona 3, né? A gente pode subir um pouquinho dessa zona 3. Vamos colocar uma zona 3. 3. É bastante tempo de pé aqui. Zona 3.4 eu vou colocar, 3.4. Quase no meio da zona 3, né? Então a uns 70, no máximo 74% da frequência cardíaca máxima aqui, né? Então a respiração já começa a mudar, aqui a gente já começa a sentir aqui o suor trabalhando, já começando a acontecer, né? A gente já começa a modificar a intensidade do nosso trabalho aqui nessa zona. Eu vou continuar com a minha carga média, a minha carga 3. E aqui eu vou sentar, então escalada sentado. Muito bom. Minha última recuperação, certo? Vou fazer aqui a minha última recuperação. Mas lembra que nessa música do David Guetta aqui tem um momento que a gente sobe a carga antes de ficar de pé? Eu vou fazer essa marcação ali, neste momento aqui, que é justamente este momento daqui, né? Depois daquela chamada, né, de intensidade, onde a gente sobe a energia. Eu vou só escutar para ver se é isso mesmo. É bem aqui. Perfeito, então bem aqui neste ponto eu vou pedir para o meu aluno permanecer sentado. Entretanto, eu vou pedir para ele subir a carga, né? Então, daqui a este ponto, eu vou até arrumar aqui o meu... bom, tá aqui, 128, eu vou deixar em 128 BPMs. Eu vou colocar outra marcação aqui. Ele está em 128, deixa eu ver. Ele vai estar aqui em 128. E vou editar o meu label aqui.
Então daqui até aqui eu desço a minha frequência cardíaca, a minha intensidade. Eu vou descer até a zona 3, igual 4, né? Porque aqui eu vou pedir para o meu aluno subir a carga e vou pedir para ele permanecer sentado, escalando sentado. Muito bem, agora nós vamos colocar então a nossa última marcação de escalada, né? A nossa última progressão, que vai então de 128 a 140 BPMs. Eu vou de 64 a 70 RPMs. Vamos lá, adiciono a minha marcação aqui, vou editar a minha marcação de escalada. Deste momento daqui que eu subi a carga, eu acredito que a intensidade ela suba um pouquinho. Então eu vou colocar aqui de 3.0 que eu estava, eu vou subir até 3.2, 3.2, igual a 4 que eu vou estar escalando, vou escalar de pé em carga média alta e vou aqui então fazer a minha última escalada de pé. Perfeito. Chegamos então no nosso último momento da aula aqui, que é exatamente o final da nossa aula, que acontece neste ponto daqui, né? Eu vou estar pedalando a 70 RPMs, eu vou adicionar o último label aqui. E, como eu falei lá no início e lá no nosso rascunho, que a gente ia atingir os 87% da frequência cardíaca máxima. Então isso daqui eu vou levar até um 4.7, por exemplo, igual a 1, porque aqui é o momento que eu vou pedir para o aluno soltar a carga para fazer a recuperação, para fazer a volta calma. E eu vou escrever aqui volta calma. E para a gente finalizar, eu vou colocar 2 labels a mais aqui, que é onde eu vou informar o final da volta calma e o início do nosso alongamento. Eu vou colocar esse label aqui. Vou editar esse ponto daqui. Eu quero que do final da aula até o final da nossa volta calma a gente já chegue em zona 2. Eu vou estar em carga 1, né? Vou estar em carga baixa, vou estar inclusive parando de pedalar. E aqui eu vou colocar alongamento. E vou puxar para cá. Perfeito. Eu vou colocar um último label aqui, porque aqui eu finalizo o meu alongamento e aqui eu dou uma mensagem, né, de agradecimento, falo para o pessoal, né, que a gente gostaria de se encontrar nas próximas aulas, etc, etc. E a partir desse momento aqui, então é um relax, eu vou colocar aqui um label de relax. Tá? Eu vou editar ele aqui. Eu vou colocar ele em zona 1.5. Vou colocar 1 porque é a carga mínima. Aqui eu já vou estar parado e vou estar inclusive fora da bicicleta, tá? Mas aí aqui eu vou colocar um relax. Ok, perfeito. Muito bem, agora a gente já tem todos os labels, todas as marcações colocadas aqui na nossa aula. E a gente já sabe e já informou para o Mixmaster tudo o que vai acontecer, cada ponto de nossa aula que vai acontecer aqui. E para a gente finalizar, novamente, eu vou salvar o nosso trabalho. Save Playlist As. Vou clicar aqui. Aqui eu já não preciso mais clicar porque todas as músicas aqui eu já não vou adicionar mais nenhuma música na minha playlist. Então não precisa clicar aqui agora, só dá em salvar e substituir. Ok? Nos próximos vídeos a gente vai mexer com a questão do volume. A gente vai aplicar aqui um filtro de volume e vai fazer uma pequena modificação aqui no master para que então a sua aula não passe dos 0 decibéis e quando a sua aula for reproduzida em sala de aula, toque a sua aula sem nenhuma distorção de maneira perfeita. Ok? Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos.